Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Gauravichandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Parishtam Vishnupad Ashtottara Satimad Bhakti Vedanta Srilavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satimad Bhakti Vedanta Srilavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam
lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhvanat Bhaktan Swami Maharaj, Guru Ganga Maharaj, Bhakti Siddhar Guru Sri Maharaj, Uttam Puri Krishna, and all senior devotees and all Vaishnava presented, all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotarashat, Shila Bhaktivedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya Lila Pravistam Vishnupada Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Lila Pravistam Vishnupada Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakatidara Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Maharaj, e a todos os devotos sêniores. Minhas reverências também a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, os devotos do Senhor Supremo, e também a vocês, meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So far as you also listen many pastimes and many also conception of the scriptures for the different speakers. They spoke very nicely. Então até agora vocês já ouviram, né, de diferentes, né, diferentes devotos falaram muito bem sobre os conceitos das escrituras através de diferentes histórias. Just I want to speak few words. What did he say? The essence I can to speak. E aí eu queria falar para vocês um pouco sobre a essência do que eles falaram antes agora de mim. Essence of this human life, how to attain to Lord, and we try to understand this material world is not our permanent house. Então a gente deve tentar entender que a essência da nossa vida humana é alcançar a Deus. E também a gente deve entender que este mundo material, esse mundo onde a gente vive, este mundo não é a nossa verdadeira casa, a nossa casa permanente. What you are looking in this material world, and this is called the temporary. Tudo que nós vemos neste mundo é temporário. And also one day it will be destroyed. E um dia tudo será destruído. You are looking building houses, and even looking this body, also this body also temporary, and one day will destroy. Né? A gente vê no mundo casas, edifícios, tudo que a gente vê vai ser destruído, inclusive até mesmo o nosso próprio corpo. Um dia ele será destruído. Because in this material world, that is called the temporary. What you are looking, this is true. You believe or not, but this is true. One day all we give up this body. Porque tudo neste mundo é temporário. A gente pode acreditar nisso ou não, mas é verdade. Um dia todos nós teremos que deixar nossos próprios corpos. Nós iremos morrer. And all we are the refugee and wandering in this material world, going to one planet to one planet. This is called the journey of soul. Então, e neste mundo, a gente está vagando como se nós fôssemos refugiados. E aí a gente vai de um planeta para outro planeta, nesse ciclo, né, da reencarnação. Essa é a jornada da nossa alma. And in this material world, all we are suffering the three folds of Maya, that is illusory potential of Lord. E neste mundo material, todos nós estamos sofrendo 3 tipos de sofrimentos ou de misérias infligidos por Maya, que é a energia ilusória de Deus. And one day also old age will come. Then this body will be completely inactive. Then we will give up this body. E outra coisa também, vai chegar um dia que nós todos nos tornaremos velhos, né? A velhice vai vir. E é quando chegar a velhice, os nossos sentidos vão parar de funcionar. Vai até que chegar um momento que a gente vai ter que abandonar o corpo. And you very clearly understand yourself, the man is mortal. Então você deve entender, vocês devem buscar entender claramente que o homem é mortal. That means you can't conquer the death. Ou seja, não é possível conquistar a morte. Adava satabde mrityu dhruvam. In our scriptures explain, today, tomorrow, day after tomorrow, or after 100 years, all you have to die. As nossas escrituras explicam, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser até daqui a 100 anos, mas todos nós teremos que morrer. Then maybe a question will come, who will die? Mas aí pode surgir a pergunta, mas quem vai morrer? The body will die. Atma, soul who resides in the body, that will not die.
É o corpo que morre. Porque a alma que mora no corpo, ela não morre. Just we will change this body. A gente vai apenas mudar de corpo. One day a small baby, then young youth, then old age, then we'll give up this body. Né? A gente passa pelos estágios, a gente nasce, cresce, chega à juventude, fase adulta, velhice e finalmente a gente abandona o corpo. And when we'll die, if our body buried under the ground, then transfer in stool of the worms, or if it will burn in the fire and transfer in ashes. E caso a gente seja enterrado, né, depois que a gente morrer, nosso corpo vai se transformar no cocô dos insetos que vão comer o nosso corpo embaixo da terra. Já se a gente for cremado, nosso corpo vai se transformar em cinzas. And we are living this body also suffering many kinds of distress and also some little bit happiness coming. E quando a gente está no corpo, a gente experimenta muitos tipos de sofrimentos, de aflições, e a gente também obtém um pouquinho de felicidade. In our scriptures explain, Da Subarna Suja Samana Vikka Parishajate. This body is as like a tree. As escrituras explicam que o nosso corpo é como uma árvore. In this tree of the body, there are two birds, they are living. E nessa árvore, que é o nosso corpo, moram dois pássaros. One is called soul, another is called super soul. Um pássaro é a alma e outro pássaro é a super-alma. In the middle of the soul and super soul, one black screen. Mas entre essa alma e essa super-alma, existe como se fosse uma tela negra. That black screen, that is called the illusory potency of Lord the Maya. E essa tela negra entre a alma e a super-alma é a energia ilusória de Deus, chamada Maya. But super soul, he is looking to the soul, what he is doing. A super-alma, ela tá vendo a alma e vê o que a alma anda fazendo. But soul cannot see to a super soul, just he is suffering for his own fruit of action and suffering in this material. Mas a alma, ela não consegue ver a super-alma. E ela está apenas sofrendo as reações das suas atividades. So for this regard, scripture says, one who realize this knowledge, then he will be delivered from this material world and again will not come this material. Então as escrituras explicam que aquela pessoa que consegue realmente realizar, sentir todo esse conhecimento, ela não volta a nascer neste mundo material. E depois da morte, ela alcança a morada transcendental de Deus. I know all you are very intelligent, many also your degree, diploma, and many kinds of your knowledge. This is true. Eu sei, né? Eu sei que vocês já são muito estudados, vocês foram para a universidade, estudaram, têm diplomas, diferentes tipos de conhecimento. But you have no knowledge about this spirituality or no realization, then all your endeavors or activities of knowledge, that is called useless. Mas caso a gente não tenha conhecimento espiritual sobre os temas espirituais, todo o nosso conhecimento, todos os nossos esforços para adquirir conhecimento são inúteis. One very learned and scholar person, he came in one place where the people they are boating, sports boating. Então, uma história, né? Era uma vez um homem que ele era um acadêmico muito erudito, um homem muito versado e inteligente. E ele veio até um local, né, onde as pessoas faziam passeio de barco. Then that intelligent person, he hired one boat. E aí esse homem que era muito inteligente, muito erudito, ele foi e contratou, né, um barco para fazer um passeio de barco. And he was very proud of his knowledge. E esse homem ele era muito convencido, ele tinha muito orgulho do conhecimento que ele tinha. But you know, this is the nature of the conditional soul. If you have little bit knowledge or power coming, and everybody become very proud. Mas essa é a natureza das almas condicionadas, né? É só um pouquinho de conhecimento ou de poder que você tenha que você já é o suficiente para você ficar todo convencido e orgulhoso. That is called the false egos are coming. Isso na verdade é um falso ego que as pessoas Especially desenvolvem. Que as pessoas desenvolvem um falso ego. Four things, then automatically your false egos come. Existem 4 características que caso alguém tenha, vai fazer com que a gente desenvolva falso ego. If you have a lot of wealth of money, then you are thinking, I am the best. Então, primeiro, por exemplo, caso você seja muito rico,
você já vai pensar logo assim, eu sou o melhor de todos. And if you take birth, very high class and aristocratic family, you are thinking I'm the best. Segunda característica que alguém pode ter que faz a pessoa se sentir, ficar muito convencida. Ela vai ser a pessoa nascida numa família de berço, né? Uma família aristocrata, da classe aristocrata. A pessoa vai ficar muito convencida também, muito orgulhosa. Uma família nobre. If you have knowledge, scriptures, then you think I'm the best. Terceira característica, caso você tenha muito conhecimento sobre as escrituras, você também vai ficar se achando melhor. Understand? Or you are very beautiful and healthy, then also you are very proud. I am the best. E quarta característica, caso você seja muito bonito, saudável e bonito, você também vai se achar muito o melhor de todos. So now that very learned and scholar person, he has also these 4 things for the very proud about these things. Então, continuando a história, né? Esse homem que estava indo fazer o passeio de barco, ele tinha essas 4 características ao mesmo tempo. Então, ele era muito orgulhoso, ele era muito convencido sobre si mesmo. So that intelligent person, he hired the boat, and one village boy, very small, he was driving the boat. Então, esse homem, né? Que é esse homem orgulhoso, ele estava lá e foi passear de barco. E quem que estava levando o barco? Era um menino, de um menino assim de uma vila, um menino muito simples. And then he was driving the boat, and boat has come in the middle of the river. E aí o menino, né, que conduzia o barco, o timoneiro, ele foi levando o barco até que eles chegaram no meio de um rio. Then the intelligent person, he asked the village boy who was driving the boat, "Hey, what is your education qualification?" E aquele homem, né, que era muito inteligente, acadêmico, erudito, no meio assim ali do rio, perguntou para o menino que conduzia o barco, falei, quanto que você estudou, menino? And that time village boy, he told, "I have no any education qualification. I born in poor family. For this regard, I did not go school, college, so I have no any educational diploma or qualification." E aí o menino disse, olha, eu vim de uma família pobre, então eu nunca nem sequer fui para a escola. Eu não me formei, eu não tenho nenhum diploma, nada, nunca estudei. And that time intelligent person told, "Oh, you have no education qualification, no diploma, nothing. Do you know? Vidya hinassa vidha janana. You have no knowledge or education qualification, your life is useless." E aí o homem falou assim para aquele menino, você nunca estudou, nunca nem se formou, nunca foi para a escola, universidade. Nossa, então, sem conhecimento, a sua vida é inútil. So that means your 50% life finished, useless. Se você nunca estudou, nunca se formou, metade da sua vida, 50% da sua vida foi em vão, é inútil. Right? Then that village boy, he did not give answer, just become quiet. Mas o menino, aquele menino que era de um vilarejo, né, ele não falou nada, ele ficou assim, quietinho. Then after a few minutes, the intelligent person again asked to the other village boy, "Hey, have you knowledge about mathematics?" Depois de alguns minutos, aquele homem, né, que era muito um acadêmico, ele inteligente, fez uma outra pergunta para o menino. Perguntou assim, ei, você já estudou matemática? Você conhece matemática? That time he told, "No, I told you, I did not go to school, so I have no knowledge in mathematics." Aí o menino falou, olha, não, eu já falei pro senhor que eu nunca estudei, nunca fui pra escola. Então eu não sei matemática. Understand? Just I can count with my finger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O máximo que eu sei de matemática é contar com os meus dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huh? Oh, you have no knowledge in mathematics. Your life, 25% life completely useless. E aí aquele homem falou assim pra ele, você não sabe matemática? Quanto por cento? 25. Mais 25% da sua vida são totalmente inúteis, em vão. Yeah? So now, how many percentage finished? 50 and 25. 75% life, your life is useless. Então, quantos por cento da vida do menino eram inúteis?
Primeiro 50% que ele nunca tinha estudado e agora mais 25% que ele não sabia matemática. Então 75% da vida dele tinham sido em vão. Then intelligent person, he is very proud, looking here and there. Then after a few minutes, again asks, hey, have you knowledge about geography? E aquele homem, né, que estava fazendo passeio de barco, ele era muito orgulhoso. E aí ele estava assim, passando alguns minutos. Ei, menino, você conhece geografia também? That is geography. Aí o menino falou, geografia? O que é isso? A village boy, he did not go to school, college, anything. What is that? Porque esse menino era um menino de vila, assim, ele não sabia o que é geografia, ele nunca foi pra escola. You don't know about geography. E aí o homem lá É? falou, você não conhece geografia? Você não sabe geografia? How this world and different countries, 6 continents, Como que é o mundo, o planisfério, 6 continentes, você não conhece isso? different countries, Os países do mundo, vários países. No, I don't know anything. Just I know my house, I don't know this river. O menino falou, não sei disso, eu só conheço a minha casa e esse rio. Because I born in poor family, so I have no money, nothing. I did not go to school. Just early in the morning, and I drive the boat and crossing the people river one side to another side in the same morning to evening. And then I return back my home and then I take rest. And again early in the morning I am going to the river and crossing the people one side to another side. Aí o menino respondeu, vim de uma família pobre, né? Eu nunca estudei. O que acontece? Todo dia de manhã eu acordo cedo, venho da minha casa, venho aqui pro rio, fico levando as pessoas de barco, fazendo para elas atravessarem o rio, né? Levando as pessoas de um lado para outro. Passo o dia inteiro fazendo isso. Chega à noite eu vou para casa e descanso, no dia seguinte eu volto e faço a mesma coisa. Eu não sei dessas coisas. The intelligent person again, he told, you know, your 10% life completely useless. Aí aquele homem, né, todo inteligente, falou assim, você sabia de uma coisa, menina? Mais 10% da sua vida foram por água abaixo, são inúteis. So that means how many? Então agora quantos por cento da vida do menino foram em vão? 85% life useless. 85% da vida do menino foi totalmente em vão, era inútil. You have no knowledge mathematics. Você não sabe matemática, You know no knowledge about não geography. conhece geografia. Or you have no knowledge about huh? Never been to school. Huh? Never been to school. Education, qualification, nothing. E você nunca se formou, nunca foi pra escola, nada. Okay, do you know some knowledge about computer? Aí o homem depois ainda perguntou pra menina assim, What is that? você conhece alguma coisa sobre computação? What is the computer? O menino falou, computador? O que é isso? I don't know what is the computer. O menino disse, eu não sei o que é um computador. Because now the age of what is it? Computer age. E agora a gente está na era do computador, né? Before we were speaking, that is called the age of science. But now science is more advanced. We are using the what? Technological, very advanced technological. Então, antes a gente estava nessa era da ciência, mas agora a ciência lá está tão avançada, os avanços tecnológicos são tão tamanhos, né? Essa era agora da computação. I saw also travel in the world. I saw this small baby, even not can speaking, also can drive the mouse, you know, computer mouse, and can open the computer and watching the TV very nice. Então eu já vi, né? Eu viajo pelo mundo, eu vejo. Às vezes tem umas crianças, uns bebezinhos que não sabem nem falar ainda. E eles sabem já mexer no mouse do computador, abre lá um negócio, vê um filminho, ele sabe fazer tudo sozinho. Já abre assim e fica vendo. Even nowadays also baby, their parents also giving the, what is called? Huh? Video game. Even not can speak in them. Né? Até mesmo os bebezinhos não sabem nem falar, mas os pais já dão um videogame e a criança não sabe nem falar, mas já sabe jogar os jogos do videogame. So that for this regard, the intelligence, you have no knowledge about computer. That means your 5% life completely what? E aquele homem falou, o homem inteligente, você não conhece nada sobre o computador, mas 5% da sua vida foram por água abaixo, isso é So how inútil. many? Então quantos por cento agora da vida dele? 90% your life completely useless. 90% da sua vida foi por água abaixo, é inútil.
then that boy, he was driving the boat and paddling the boat. Mas aí o menino continuou remando, né? Tava remando o barco. And boat little bit also, what is called? The trembling. Okay. E o barco tava jogando um pouco. And very nice. Little also waves come arised in the water. Isso estava fazendo com que surgissem mais ondas na água, né? Porque o barco tava jogando. This is another kinds of the happiness. People are going to the river, that is called boat spotting. E as pessoas vão exatamente passear de barco no rio, exatamente por causa desse, né, o jogo, né, que o barco faz, indo de um lado pro outro, balançando, né, aquela sensação de felicidade. And those who are very rich person, lot of wealth of money, they also in the sky, they also drive the aeroplane, how to the up to down, and little bit unbalanced, then boom, finish. Mas quem é muito rico mesmo, o que eles fazem? Eles têm um jatinho, um avião particular, e eles ficam, então com um avião particular eles ficam, né, eles sabem andar de avião, né, pilotar avião, e ficam fazendo várias manobras no ar, se divertindo, mas aí acontece alguma coisa, um problema, o avião acaba caindo e essas pessoas morrem. Is it? Verdade não é? So in this way, the intelligent person, he was sitting on the boat, and boat also was rocking. Então esse homem inteligente estava lá passeando de barco e o barco estava jogando, né? Tava balançando. And little was very nice wind coming, and I'm very happy. E tava, né, vindo uma brisa assim bem fresca e aquele homem, tô tão feliz. In the mind, black cloud came. Mas de repente assim surgiu uma nuvem muito preta. And storm coming. Era uma tempestade que estava chegando. And the waves of the river coming up and down. E as ondas do rio começaram a crescer, ficarem mais altas, assim. And boat start to rocking more and more. And before was little, that time he was very happy. And now boat is rocking very strongly. And this. Então aí o barco começou a jogar muito, balançar muito. Antes o barco estava jogando um pouquinho, ele estava gostando da sensação, estava feliz. Mas agora o barco tinha começado, estava jogando muito, balançando demais. And sometimes the intelligent person also falling down from his own seat. E às vezes Too much rocking. o barco estava jogando tanto que aquele homem, que era muito inteligente, estava caindo da cadeira, do assento dele às vezes. Then intelligent person chastise the boy. Hey, why this boat is too much rocking? E aquele homem inteligente começou a brigar com o menino. Falou, ei menino, por que esse barco está jogando tanto assim? That boy told, this is not my fault. Aí o menino disse, não é culpa minha. Because storm coming and also big waves. So for this regard, boat is rocking. What to do? O menino disse, está vindo uma tempestade, então as ondas estão muito grandes e por isso o barco está jogando assim. O que eu posso fazer? But I tell you, do you know how to swim in the water? Aí o menino falou pro homem, mas você sabe nadar? That time the intelligent person he told, no. I learned all knowledge, but I don't know how to swim. Aí aquele homem que era muito inteligente falou assim, não, eu não sei nadar. Eu aprendi de tudo, mas eu não aprendi a nadar. That comes, then he told, look, this waves is coming very up and down, and strong storm, and heavy storm, and also rain. E aí o menino falou pro homem, mas veja, vai chover muito, é uma grande tempestade, as ondas do rio estão muito altas, o barco está jogando muito. And you told me, mine, how many life? 90% life completely useless. O senhor me disse o menino, que 90% da minha vida tinha ido por água abaixo, eram inúteis. But I tell to you, your 100% life completely. Mas o menino falou pro homem, mas eu queria te falar uma coisa, que 100% da sua vida foram por água abaixo, são inúteis agora. And then very quickly also, big storm came. Then both upside down. Que de repente veio a tempestade e o barco virou. Then he fell down in the deep water, then finished. E aquele homem que era muito inteligente acabou caindo na água, que era muito funda, e morreu. Já era pra ele. But that the village boy, he knew how to swim and returned back in the shore. Mas o menino, né, do vilarejo, o barqueiro, né, ele sabia nadar. Então ele nadou e foi até a praia. The moral about this story, just I told you, the essence of the thing. Maybe we have many kinds of knowledge and
especially in this modern age, many kinds of your knowledge. This is true. Então, o significado dessa história é o seguinte, que nessa era, né, da modernidade, a gente pode ter muitos tipos de conhecimento, isso é verdade. Eh? But you have knowledge of the spiritual life, then you cannot conquer the ocean of the Maya. Mas se a gente não tiver conhecimento sobre a vida espiritual, a gente não vai conseguir conquistar o oceano de Maya. Eh? Né? Maya means the illusory potency of Lord. Ou seja, o oceano dessa potência ilusória do Senhor Supremo. Eh? So our scripture explain. You have all knowledge, this is true, but you have to learn one spiritual knowledge. Então as escrituras explicam, tudo bem, a gente pode ter vários tipos de conhecimentos, mas a gente deve ter o conhecimento espiritual. Then very easy to cross this ocean of the mind. E se a gente And tiver, attain to abode of Lord. se a gente tiver o conhecimento espiritual, a gente facilmente vai conseguir atravessar o oceano de Maya, dessa energia da ilusão, e a gente vai poder alcançar Deus. What is that? Qual é esse conhecimento? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. this is called transcendental vibration. Lord's holy name is very powerful. Os santos nomes de Deus, nomes são muito poderosos, eles são uma vibração transcendental. And if you just chant Lord's this name, then you will be conquered this material one, attain to abode of Lord. Só de você cantar esses santos nomes de Deus, Hare Krishna, você vai conseguir conquistar este mundo material e vai alcançar a morada de Deus no mundo espiritual. Otherwise, your life is useless. And again, you also come in this material world and wandering the same cycle of repeated birth and death. Senão, a sua vida, na verdade, é inútil e você vai continuar vagando, nascendo e morrendo nesse ciclo de nascimentos e mortes, no ciclo da reencarnação. So I request all to just simply chant Lord's holy names, then your life will be successful. So chant holy names, be happy. Então eu peço apenas a todos vocês que vocês cantem os santos nomes de Deus e dessa forma vocês vão ser felizes. And you know, you cannot take one penny with you. Just see also, Malini Visi explained. Now this came in the palace of king. And also told, just to bring one small piece of thread and one needle. You can to repair then the whole of the mosquito net. Cantem e sejam felizes. E vocês sabem, né, que não vai ser possível levar nada com a gente na hora da morte. Como Malini Didi estava contando a história aquela história, né, que Naradarisha chegou pro rei, que ela estava contando, lembra? Que o Naradarisha, o santo, foi até o rei, falou pro rei que ele ia morrer e que ele tinha que levar com ele depois da morte um pedacinho de linha e uma agulha bem pequena para consertar o mosquiteiro dele que estava furado. And who will go with you? Tell to me. E quem irá com a gente depois da morte? Quem vai fazer a passagem com a gente? Yesterday I told that story. No one go with you. Ontem eu contei aquela história, né? Ninguém irá com a gente. Even your body will not go with you. Nem mesmo o seu corpo vai com você. All your knowledge, all your wealth, money, everything is bad. Todo o seu conhecimento, tudo que você tem, tudo você vai ter que deixar para trás na hora da morte. Because you have come alone and you have to go alone. Porque vocês vieram sozinhos, então vocês também vão ter que ir sozinhos. Try to understand this philosophy, simple philosophy. Not I am speaking deep philosophy. Simple philosophy, you know, you have come in this material world and you will go alone. You have come empty hand, also you will go empty hand. Então tentem entender isso, essa filosofia, que vocês vieram sozinhos para o mundo. Então vocês também têm que ir sozinhos. Vocês vieram de mãos vazias, então vocês também vão ter que partir de mãos vazias. Maybe you are millionaires, trillionaires, and many things you have. But when you die, one penny will not go with you, and no one gives you anything. Você give anything To you. Você pode ser milionário, trilionário, você pode ter muito dinheiro, mas na hora da morte você não vai poder levar nada disso com você e ninguém também vai te dar nada. This is the nature of this material world. But our scriptures also explain, before give up this body,
You have to acquire the spiritual things. Then that is eternal, transcendental, and always go with you. Então essa é a natureza deste mundo material. Mas as escrituras explicam então que antes da gente morrer, antes da gente abandonar o corpo, a gente deve adquirir certas coisas espirituais. E esses ganhos espirituais, eles vão com a gente depois da morte e para sempre ficam com a gente. Yeah? That is simply no need to spend money, wealth, everything. That's simply Lord, chant Lord's holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I request all to please chant. Couple of seconds. Então, o que vocês podem levar de espiritual dessa vida é exatamente esse cantar dos santos nomes. E então isso não, a gente não precisa gastar nenhum dinheiro para fazer isso. Eu queria lembrar, ele tem aquele pediu a moça para trazer o violino e ela trouxe. Just to remind you, you asked that lady, that girl, to bring the violin. She brought Which one? that. Qual é o seu nome mesmo? Luli, né? Lila Sombra. Lila. Lila Sandra. Okay, where's the violin? Você trouxe violino? Come. She says that long time she hasn't been practicing, so maybe not so good. But if you want, she can. Okay, you can do something better than nothing. Alguma coisa é melhor do que nada. Okay, just some. She can Então vamos prepare. ela vai se preparar para tocar o violino, enquanto isso a gente também canta um pouco do Hare Krishna. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você consegue cantar e tocar violino ao mesmo tempo? Se você colocar. Aham, coloca o microfone assim. Senta aqui, vira de frente. Sim, mas não. Eu já. Mas vocês vão tocar comigo, né? Não sei. Pode começar. Eu prefiro que vocês comecem, porque depois eu vou. Ela vai acompanhando. É pro tom. Qual melodia? Qual melodia? Hare Krishna, esse é.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Todo mundo bate palmas. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Oh Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Shagor Hari Bol. Oh Dipal Gur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Obrigada. Então, agora todos, por favor, se levantem e prestem suas reverências a Deus. Não.
Kiva Jayo Jayo Guna Chandi Aroti Kasubha Kiva Jayo Harijano Bitata Hare
सके राधे भक्ति विनोद संगीतारे सुखे भागे बोलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोलो
काशी बिहारी सुश्री राधा विनोद बिहारी जी की श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की नित्य लीला पृष्ठ शिवाय भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज की प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्त्यंत प्रभुपाद की जय रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन भक्त प्रहलाद महाराज की जय भक्ति विघ्न विनाशन सिंह देव की जय गौर नित्यानंद जीव की अनंत कोटि वैष्णविंद की गौर प्रेमानंदी ओम वृंदावई तुलसी देवी प्रिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति वरदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे